Eu já vou anunciando o título da palavra. Eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo. Diga comigo, a ação do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo age? Quem falou aquela palavra, agindo eu, quem impedirá? Quem falou? Diga Deus. Diga o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a ação do Espírito Santo. O versículo 19 em diante diz assim, estou na tradução atualizada. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Palavra do Senhor. Esse último versículo fala da realidade da igreja quando ela está cheia do Espírito Santo. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, quando os apóstolos passassem a serem guiados pelo Espírito Santo, que foi realidade em todo o Atos dos Apóstolos, então Jesus diz: o que vocês perdoarem serão perdoados, o que vocês reterem, o perdão, serão retidos. Muitas pessoas não entendem. Inclusive tivemos um debate na época do programa da rádio 92.7 FM, na época dos debates, sobre isso, se a igreja tem poder para perdoar ou absorver. E Jesus está dizendo que depois que eles são cheios do Espírito Santo, podem perdoar ou vedar o perdão. Isso não é uma prática da igreja. A igreja não anda fazendo isso irresponsavelmente. Você vai entender isso quando Jesus fala, por exemplo, da parábola de uma pessoa que, parábola não, ele conta da situação de alguém que chega e fere o irmão. Aí o irmão vai reconciliar com ele, ele não quer reconciliação. Ele traz uma pessoa mais madura, conversa com ele não quer perdoar, ele não quer se reconciliar, ele não quer retratar, ele não quer mudar, ele não quer se arrepender. Leva para a igreja. E depois que trouxer para a igreja, se essa pessoa não decidir se arrepender, mudar, então a igreja decide que ele é excluído, porque ele não quer mudar, ele não quer se inserir no corpo como alguém arrependido. A igreja tem poder para dizer: nós não podemos cobrir você, compactuar com tua decisão, então você é excluído do corpo. A igreja pode fazer isso. O próprio Jesus falou: exclua e considere publicano. E o apóstolo Paulo vai fazer isso depois com alguém, a ponto de dizer: entrega o corpo dessa pessoa que não quer se arrepender para Satanás, para que o diabo toque o corpo dele, a fim de que de repente ele se arrependa e se salve pelo menos a alma dele. Porque o propósito de qualquer atitude que a igreja toma em relação a alguém é levá-la ao arrependimento. Amém, queridos? O momento em que Ananias e Safira pecaram, quando Ananias veio mentindo para Pedro, Pedro poderia ter dito assim: ó, se arrependa, rapaz, você está pecando, se arrependa, nós vamos perdoar. Não, o Espírito Santo atuou de maneira tão plena por Pedro, que Pedro não deu ao Ananias e nem a Safira a oportunidade de se arrependerem. Ele simplesmente falou: porque mentiste a Deus, não mentiste aos homens, mas a Deus, mentiste ao Espírito Santo, vai morrer. Puf, caiu. A mulher chega, Pedro pergunta: foi isso que aconteceu? Foi essa história que aconteceu com seu marido?
e ela, ao invés de se arrepender, ao invés de contar a verdade e não se compactuar com o pecado do marido, ela se faz uma com ele no mesmo pecado. Ele não deu a ela a oportunidade de se arrepender. Ele disse: pois os pés dos que levaram o teu marido para a cova estão aí, vai te levar também. Ela, puf, caiu. Então, é justamente sobre isso que Jesus está falando. Ele soprou sobre os discípulos e disse: recebeu o Espírito Santo. A partir de agora, vocês, conduzidos pelo Espírito, porque a igreja não pode ser irresponsável e, em nome de uma doutrina, em nome de regras, em nome de uma pessoa ter ferido, por exemplo, os critérios da igreja, por exemplo, a pessoa não se adequa ao sistema da igreja. A igreja prega que não se pode usar roupa XYZ, não pode colocar batom, não pode usar brinco. Aí a pessoa está lá usando, exclui. Não, ela não está indo contra a Bíblia, está indo contra a regra de homens. Eu estou falando contra a Bíblia, contra os princípios bíblicos. Alguém está numa igreja, a igreja tem uma estratégia de crescimento, por exemplo, célula G12. Aí você está nessa igreja e você não sente no coração em fazer parte daquele sistema, em ser uma pessoa que vai trabalhar para crescer a igreja naquele sistema celular de G12, né? Cada um tem que trazer 12 para fazer os 144 mil, né? 144 e vai 700 e tanto, e vai 1.700 e tanto, para fazer a igreja crescer. E você decide que não sente no coração: eu não sinto, eu não quero ser líder, eu não fui chamado para ser líder, eu fui chamado para cooperar de outra maneira, mas eu não tenho no meu coração, no meu espírito, uma chamada para cuidar de pessoas, para ser responsável por alguém. Aí a igreja diz: então, se você não consegue, se você não está dentro da visão da igreja, você é um câncer, você é excluído. Não, a igreja está sendo irresponsável, porque a pessoa não está indo contra a Bíblia, ela está indo contra um sistema operacional da igreja. Diferente de quando a pessoa está obstinada ao pecado, que a Bíblia diz que é pecado, e ela não quer se arrepender. Aí é diferente. Amém, queridos? Então, ao longo do nosso pastoreio, já recebemos muita gente que vieram de G12, outras vieram de igrejas rígidas, em nome de doutrina. A doutrina da igreja é rígida. Não. Os critérios, as regras da igreja são rígidas. Não podemos colocar como doutrina aquilo que é regra de um sistema, de uma igreja, que o líder entendeu que tem que ser daquele jeito. O que é doutrina? O que está na Bíblia. Santidade é doutrina, sim ou não? Você sabia que expulsar demônio é uma doutrina? É doutrina do Senhor. Ele ensinou a expulsar demônio. Amar uns aos outros é doutrina. Servir é doutrina, né? Santa Ceia, batismo é doutrina. Agora, colocar sobre você um jugo, empacotar você com uma roupa, no pleno calor de Teresina, dizendo que isso é doutrina, não é doutrina. Dizer que o homem usar bermuda é pecado, não é doutrina. Sei que tem uns homens aí que não usam bermuda não, eles usam ciloura, aí é pecado mesmo. Ninguém sabe mais o que é ciloura, né? Cirola, né? Cirola, eu tô falando ciloura, é cirola. Samba canção? Então, a mulher usar calça é doutrina. Não é doutrina, é uma regra de igreja. Porque quando a Bíblia diz o homem não pode vestir roupa de mulher, e mulher não pode vestir roupa de homem, não está falando de calça, saia, está falando do estilo da roupa. Tem calça que você sabe que é para homem, e tem calça que você está lá que é para mulher. Porque em nome desse negócio tem tanta mulher que só usa saia. Rapaz, mas ninguém pode olhar para a saia não, porque peca se olhar. Já que eu não posso usar calça, eu vou usar uma saia torando. Aí a mulher anda bem assim, ó. Ela não pode nem mexer, torando, desenhando tudo. E algumas usam umas roupas finas sem água. Se ficar aqui e tiver uma luz por trás, vê tudo. Ninguém sabe o que é nágua mais não, né?
Eu ainda sou do tempo da minha avó, irmão. Minha avó, vovó, cadê minha água? A nágua é aquele pano que fica por baixo para tirar a transparência, né? Viu, Lu? Você não sabe disso não, né, Lu? Então essa igreja é uma igreja que crê em avivamento, avivamento que vem pelo arrependimento, uma igreja que crê em santidade, mas uma igreja livre de regras humanas. E nós somos livres, tão livres de regras humanas, que se você vier indecente nesse lugar, seminu, nós vamos descer o cacete na tua cabeça. Se você vier seminu aqui para chamar atenção com seus bichos, nós vamos chamar ali atrás, vamos dar uma peia. Porque não é porque a igreja não tem regras, não tá, tem igreja, irmão, tem igreja que mede até o centímetro do salto da mulher. Se o homem usar um terno lascado aqui no meio, não prega na igreja. Se usar bigode, não prega na igreja. Sabe aquela pressão? A mulher chega na igreja e tem aquelas senhoras que vão lá e dão uma olhada. Levanta a sainha dela, deixa eu ver se está raspada a perna. Se estiver raspada, não entra na igreja não. Isso não é doutrina, isso é ignorância. Mas a Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Eu falei aqui em algum culto passado. Quando é que você está bem? Quando você olha para o espelho e o Espírito Santo diz para você: você não é instrumento de cobiça, você está bem. Porque a partir do momento que você vai passando e alguém fica olhando porque você está se vestindo de maneira insinuante, porque comprou lá no insinuante, não, insinuante só eletrodoméstico, né? Então, não insinue, não seja instrumento do pecado, seja instrumento de justiça. Eu posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então amém. É isso que está falando esse texto. A igreja tem poder quando ela é cheia do Espírito Santo. João Wesley, quem já leu alguma coisa do pastor e avivalista John Wesley? O avivalista do século XIX, o inglês. Ele uma vez estava almoçando numa fazenda, chamaram ele para almoçar. Antes do almoço, deram a oportunidade para ele discursar, falar alguma coisa. Eu acho que ele falou demais, igual alguns pastores, se der oportunidade para orar, ora tanto tempo, que o povo fica, pelo amor de Deus, para eu quero comer. Então você vai para um lugar, deram a oportunidade para você orar pela mesa, você só faz aquela oração: Senhor, muito obrigado, obrigado em nome de Jesus, amém, que não vem mais ninguém. Pronto, já fez a oração. João Wesley estava discursando e um cara começou na mesa a zombar dele. E zombava dele, ele falava do evangelho e zombavam dele. Ele ficou tão irritado que ele disse assim, ó: vejam a mão do Senhor na vida desse jovem. Na mesma hora ele começou a desceu e caiu debaixo da mesa, morto. Quem já ouviu falar do avivalista Charles Finney, americano? Leia essas coisas, são fortes. A história desses homens é quem tem impactado o coração dos avivalistas de hoje. Ele estava pregando no culto, estava lotado, e a unção de Deus no culto. Ele disse: acabou de entrar o anjo da morte nesse lugar. Daqui a pouco, alguém caiu lá, gritando. De repente, quando as pessoas foram para socorrer, o outro gritou: pá! Aí foram socorrer, o outro gritou: pá! Morreram 3 pessoas no mesmo culto. Você quer chamar por avivamento? É perigoso, irmão, esse negócio de avivamento. A Bíblia diz que a igreja primitiva era tão cheia do Espírito Santo que ela caía na graça do povo. E aqueles que não eram simpatizados pela igreja tinham medo de encostar perto, pelo temor do que acontecia dentro da igreja. Os mortos ressuscitavam na igreja. Gente que não queria se converter direito lá dentro, queria ser vai com os outros, morria. E o negócio era pau para dentro, era governo do Espírito na igreja. Eu não sei porque que eu estou falando para esse rumo, que isso gere temor no seu coração, mas eu quero aqui dar ênfase à ação do Espírito Santo. Se Jesus hoje estivesse na terra, e ele recebesse um convite da igreja Avivamento Cristão, e ele estivesse lá em Israel,
e convidássemos Jesus para vir pregar, ele pegasse um avião de Israel direto para Teresina, descesse do aeroporto Petrônimo Portela, é isso? E viesse direto para esse ambiente, chegasse aqui, pegasse esse microfone para pregar, eu não tenho dúvida de que o que Jesus pregaria seria essa mesma palavra para a igreja do século 21. Primeira coisa que Jesus faria neste lugar seria e diria: recebei o Espírito Santo. E eu digo isso com base na própria palavra. Se você mudar uma página aí da sua Bíblia, você vai chegar em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 vai falar dos últimos dias que Jesus passou na terra depois de ressurreto. E Jesus passou 40 dias na terra ensinando o reino de Deus. Mas quando João foi escrever do que ele foi ensinar, ele deu a ênfase a uma única coisa. Presta atenção, versículo 1 de Atos. Atos 1, 1. Lucas vai falando: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio de quem? Responda com força, irmão. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, a estes quem? Aos discípulos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Quantos dias? Quantos dias Jesus passou na terra depois que ele ressuscitou? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele ensinou sobre o reino de Deus. Mas Lucas vai priorizar a parte fundamental que ele ensinou. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Ei, lembra da promessa que eu já falei para vocês várias vezes, que o Pai enviou? Então fiquem quietos, fiquem firmes e com expectativa para receber o cumprimento dessa promessa. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Segunda vez, nesse pequeno texto, que o Espírito Santo é mencionado. Agora, como sempre, tem aquelas pessoas que quando a gente vai falar numa reunião de ensinamento, vai falar de um assunto, sempre tem alguém que quer entrar com um assunto que não tem nada a ver, para distrair o assunto. Presta atenção. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será neste tempo em que restaures o reino a Israel? Olha, presta atenção. Jesus está falando assim, ó: ei, vocês fiquem na expectativa, vocês vão receber a promessa, porque João foi batizado com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. É essa a expectativa que eu quero que vocês tenham, porque foi promessa do Pai, e essa promessa vai se cumprir na vida de vocês. Aí eles se levantam, os discípulos: Senhor, e o reino a Israel? Atrapalhando, meu Deus do céu. A gente fica falando de avivamento, falando do fogo do Espírito, do governo do Espírito. Aí tem gente que quer entrar lá pelo outro lado, para distrair, para tirar o foco. Ai, meu Deus do céu. Irmão, uma coisa só é necessária, e Jesus falou que a Maria escolheu a boa parte, que foi ficar aos pés dele. A coisa mais necessária para a igreja do século 21 é andar aos pés de Jesus, que não tem como andar aos pés de Jesus, porque Jesus está no trono. Tem que ser aos pés do Espírito Santo. Amém? Pois o caburé foi atrapalhar: Senhor, e o reino? O Senhor vai restaurar agora? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Você não precisa estar preocupado com isso. Não se preocupe se vai ser agora, se vai ser depois, se o arrebatamento vai ser na tribulação, no meio da tribulação, antes da tribulação ou depois da tribulação. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com os tempos, não fique determinando tempo. Ellen White, a fundadora da Adventista, do sábado, do sétimo dia, ela determinou várias datas para a volta de Jesus.
Isso quebrou a autoridade dela, porque não se marca a data de Jesus, da vinda de Jesus. Ninguém sabe, só o Pai sabe. Quem diz amém? Pois o caburé queria saber, e Jesus disse: você não precisa estar preocupado com isso. Versículo 8: mas recebereis, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não se preocupe com outras coisas, se preocupe em receber o Espírito Santo e o seu poder. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês não vão mais se preocupar se o reino vai ser agora, daqui 100 anos, daqui 500 anos, daqui 2000 anos ou daqui 10.000 anos. Porque quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês saberão viver na minha presença. Estarão com o pé na terra, mas o coração estará no céu. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando chega no capítulo 2, o Lucas vai dar ênfase ao quê? Ao momento que o Espírito Santo desceu na terra, em forma de um som de um vento veemente, impetuoso, línguas de fogo que caíram sobre a cabeça de cada um deles, e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo é, na verdade, a prioridade de Jesus e dos apóstolos. O Espírito Santo é prioridade. Quando Jesus sobe aos céus, 10 dias depois ele envia o Espírito Santo. E tudo que passa a acontecer na igreja acontece pela guia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode revelar Jesus em nosso coração. Quem diz amém? Ele é o único que pode glorificar o nome de Jesus nessa cidade. Como é que acontece isso, pastor? O Espírito Santo é o único que pode fazer um milagre tão grande em Teresina, tão grande, que as pessoas possam se prostrar e dizer: Jesus é Deus. Se o Espírito Santo se ausentar da igreja, Jesus vira uma religião para o povo. Se o Espírito Santo entrar na igreja e começar a se manifestar na igreja, Jesus vira o Deus que Ele é para o povo. Sem o Espírito Santo, todo mundo tem uma religião, vai na igreja e volta satisfeito, vai satisfeito e volta satisfeito. Quando o Espírito Santo entra dentro da igreja, o povo vai faminto para a igreja e volta saciado. Quem diz amém? Porque quando as pessoas são satisfeitas com a religião, isso mostra que elas não conhecem quem Jesus é. E eu vejo, por exemplo, o apóstolo Paulo, no capítulo 19 de Atos, capítulo 19, versículo 6, preste atenção no que aconteceu aqui. O apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo se converteu, a Bíblia diz que ele viu Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra tremendo, passou 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir. Lá em Damasco, Deus fala para Ananias, um discípulo simples: Ananias, levanta-te de onde você está, vai na casa de Simão, porque lá tem um homem chamado Saulo, e eu quero que você vá lá orar por ele. Senhor, mas esse homem está perseguindo toda a igreja. Não, vai lá, porque ele é vaso escolhido, vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Ananias vai, no capítulo 8, capítulo 9 de Atos, Ananias vai na casa de Simão, chega e ele já chega dizendo: irmão Saulo, o Jesus que apareceu para ti em Damasco, me enviou até você, para que você torne a ver. Estava cego, pela luz que ele viu, para que você torne a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Saulo se converteu já sendo cheio do Espírito Santo, amém? Os primeiros cultos que Paulo participou já foram cultos pentecostais. Primeiro culto que Paulo participa, ele vê cego enxergar, ele vê os mudos falarem, ele vê os surdos ouvirem, ele vê o povo falando em língua e profetizando. Os primeiros cultos. Daí para frente, todos os cultos que Paulo participa, tanto com outras pessoas dirigindo, quanto ele dirigindo, o Espírito Santo era tocando o povo, curando, libertando, as multidões se convertendo e declarando: só Jesus é Deus. Era uma vibração, era uma intensidade, era Deus na terra.
quando chega no capítulo 19, ele chega em Éfeso. Em Éfeso, pela primeira vez, ele encontra 12 discípulos, que não eram discípulos de Jesus, eram discípulos de João. Diga João, João Batista. Então, quando ele chega lá, ele vai ver os irmãos, discípulos de João, fazendo um culto. Quando ele vê os irmãos cultuando, ele estranha a forma como eles estão cultuando, porque ele não viu o mover do Espírito Santo, ele não viu o poder do Espírito Santo. Os homens falavam: olha, tem um Jesus, Filho de Deus, cremos que ele ressuscitou e tal. Eles criam em Jesus, mas tinham sido batizados com o batismo de João. Aí Paulo pergunta: ei, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram: pelo contrário, nem sabemos que existe o Espírito Santo. E então em que batismo vocês foram batizados? Porque vocês estão falando de Jesus. Fomos batizados no batismo de João. Ele disse: sim, o batismo de João é para arrependimento, mas preciso do batismo em nome de Jesus. Por isso que algumas pessoas falam: não se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, porque a Bíblia diz que é o batismo em nome de Jesus. Quando em Atos fala que as pessoas eram batizadas em nome de Jesus, é para diferenciar o batismo de Jesus para o batismo de João Batista. Amém? Então a fórmula é essa: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas havia um outro que estava batizando, que era João. Agora esse é Jesus que batiza. Por isso que o batismo é em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco alguém vai dizer: não, esse negócio de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é coisa de católico. Esse negócio é de Deus não, esse negócio é de Deus não, porque lá está dizendo que é só em nome de Jesus. Vai nessa. Presta atenção, aí Paulo diz: batiza eles em nome de Jesus. Batizou eles nas águas. Aí a Bíblia diz aqui, versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas, e tanto falaram em línguas como profetizavam. Era isso que acontecia constantemente na igreja primitiva. Se você quiser viver como os apóstolos viveram, se você quiser viver numa igreja parecida com a igreja primitiva, você não pode se adequar e se adaptar a uma igreja que não crê no Espírito Santo, que não busca o Espírito Santo, que não dá ênfase ao governo do Espírito Santo. Amém, igreja? Porque só existe uma maneira de Jesus estar na igreja, é por meio do Espírito Santo. E só existe uma maneira do Espírito Santo estar numa igreja, é quando a igreja crê e chama por Ele. E é impossível uma igreja crer no Espírito Santo e chamar por Ele, e ela não sentir a presença dEle. É impossível você entregar a tua vida ao governo do Espírito e você não sentir o Espírito te guiando, e não sentir o fogo do Espírito. Pastor, eu já tive momentos aqui que eu orei, pelejei, clamei, vi gente sentir, mas não senti nada. Continue que você vai sentir, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Fique de pé, porque eu quero orar por você agora. Tem alguns diáconos prontos aí? Nós vamos começar a cantar uma música aqui, e a igreja vai adorando e recebendo o Espírito Santo. Receba, irmão, receba o Espírito Santo. Amém? Mas enquanto a igreja vai adorando, se perdendo na presença do Espírito, eu quero somente aquelas pessoas aqui na frente, aquelas pessoas que têm tido insônia, pesadelos, têm ouvido vozes, têm visto vultos, pessoas que se sentem oprimidas, até desconfiam que são obras de macumbaria. Vem aqui na frente, quero impor a mão sobre você agora. Cadê os diáconos? Cadê os diáconos? Eu quero os diáconos correndo aqui para me ajudar. Cadê os diáconos? Cadê os diáconos homens também? Cadê os diáconos masculinos? Xarabacanta laraba, xarabacanta laraba, xai. Canta laba, xarabacai. Sei que tem ciúmes de mim. Fique pareado. Sei que clamas
por mim. Por teu agir. Você que não consegue dormir direito, não acha sono para dormir, tem pesadelo, alguma coisa enforca você. Esse diabo vai sair da tua vida agora. O Espírito Santo vai soprar. O Espírito Santo vai soprar aí dentro e vai arrancar esse mal da sua vida agora. Che cantorobo canta la rabashara bagai. Che cantorobo canta la rabashara bagai. Não fique com esse mal na sua vida. Não fique, pastor, estou com depressão profunda. Vem aqui, eu vou soprar a tua vida e o fogo do Espírito vai queimar esse mal na sua vida. A igreja, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Santo, Santo, Santo Espírito, e batiza-me, aleluia, batiza-me com teu fogo. Com teu fogo, Santo, Santo, Santo. Levante suas mãos e comece a glorificar o Senhor. A igreja glorifica, glorifica o Senhor. A igreja glorifica o Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, passa teu fogo aqui agora. Espírito Santo, passa teu fogo aqui agora. Agora, eu declaro que todo demônio de insônia, de depressão, de ansiedade, seja queimado. Agora, 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 agora. Queima, 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 queima. Queima, queima. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Não vai ficar nenhum demônio de insônia, nenhum demônio de pesadelo. Queima, 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 queima. Queima, queima, queima. Queima, 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 queima. Queima tudo. Raba, xarabagai. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Eu declaro que toda depressão, toda ansiedade, insônia acaba hoje, em nome de Jesus. Queima, Senhor, queima, 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 queima. Não fica nada, 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 nada. Da cabeça à planta dos pés, o Espírito Santo queima, queima, queima. Tudo, 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 tudo. Queima tudo, queima tudo. Toda maldição hereditária cessa agora. A partir de agora, toda maldição hereditária, todo espírito familiar que atacava a tua vida, que aprisionava a tua vida até hoje, cessou. A partir de agora, nunca mais. Em nome de Jesus.
Queima, 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 queima. Da cabeça à planta dos pés. Queima, 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 queima. Toda insônia, toda ansiedade e toda maldição hereditária, cessa agora. Cessa agora. Cessa, 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 cessa. Cessa, 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 cessa. Toda insônia, toda maldição hereditária, todo espírito familiar que te acompanhava até hoje, eu determino em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, seja livre para sempre. Livre, 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 livre. Xarabarabacanta labachai. Se tem alguém com alguma enfermidade, alguma doença no corpo, isso é visível, está doendo agora, ou você consegue apalpar, põe a mão agora na tua enfermidade. Pastor, é na coluna, põe a mão aqui nas costas. É dor de cabeça que está doendo agora, segura a mão aí. O Espírito Santo vai soprar o sopro da cura sobre você agora. Nenhum pastor pode fazer nada por ninguém, só o Espírito Santo pode. E nós estamos declarando aqui o governo do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que agiu em Atos dos Apóstolos está aqui agora. Em o nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, sopra o sopro da cura sobre todos que estão enfermos agora. Agora, 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 agora. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Toda dor vai desaparecendo agora. Toda doença vai desaparecendo agora. Diabo, pega a tua doença e vai-te embora para nunca mais voltar. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, passa teu fogo, queima, queima. Levante a mão agora, diga: eu recebo a minha cura, o meu milagre, pelo poder do Espírito Santo. Eu recebo a minha cura, o meu milagre, em nome de Jesus. Se você tinha problema de coluna, levante as mãos, tenta fazer o que você não conseguia fazer. Se era um caroço em alguma parte, apalpe aí, apalpe. Deixa o Senhor ir operando. Vai apalpando aí, apalpe, apalpe. Qualquer problema, apalpe aí. Tenta fazer o que você não fazia. Tenta fazer. O Espírito Santo está operando. O Espírito Santo está operando. Rabaraba xarabacanta larabachai. Xarababababa canta dobochai. Xerebe canta laraba, xerebe canta larabachai. Xarabagaia machou. Amém. Algumas pessoas vão testemunhar hoje à noite. Vão sentir a diferença quando forem dormir. Amém. Mas eu creio que pode ter gente aqui que já recebeu alívio na alma aqui, sentiu alívio. Tem alguém de vocês que confirma isso? Sentiu alívio na alma, amém? Já sentiu aí? Amém? Já sentiu? Amém? Alguém testifica aí que foi curado, sumiu alguma coisa, sumiu a dor, alguma coisa? Levante a mão. Alguém testifica de alguma cura? Amém? Saiu aí? Amém. Uma dor que estava constante. Se tinha alguém com essa dor constante, sumiu a dor. Tem alguém? Alguém que está com problema na coluna e não podia fazer se agachar e consegue se agachar. Alguém confirma isso? Amém? Não conseguia? Tenta fazer o que você não fazia. Amém? Aleluia! Amém. Eu quero desafiar a igreja hoje, até a hora de dormir, e checando. Cheque. Jesus tinha cura que ele operava na hora, e tinha cura que ele dizia assim, ó, vai lá no tanque. Vai lá no sacerdote. O cara foi no sacerdote, ainda estava leproso, mas no caminho ele foi curado. Amém? Eu quero desafiar você a continuar checando. Na hora de dormir, até na hora de dormir, cheque. Se é dor de cabeça, se é um problema na coluna, caroço, uma mancha. Ei,
Eu orei por uma mancha que estava no meu rosto. Orei uma semana. E eu senti que aquela oração foi a oração que tocou o coração de Deus. Na outra semana começou a descascar. E começou e caiu, limpou, acabou, não tem mais nada. Então tem cura que Deus opera agora, mas você vai sentindo ela à medida que as horas ou os dias vão se passando. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo operou milagre aqui. Amém? Levante a mão e diga comigo: eu recebo o meu milagre, a minha vitória. E eu declaro que a minha vida, a partir de hoje, e mais do que nunca, será guiada plenamente pelo Espírito Santo.